Está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 12, tá bom? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Senhor Deus, eu te peço que nos abençoe através da sua palavra, que os nossos corações sejam transformados pelo poder do Evangelho e o nome do Senhor seja exaltado. Fala aos nossos corações e que eles sejam como um solo fértil em que a semente cai e ela dá fruto. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra o início do ministério de Jesus entre os homens, o milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná da Galileia. É significativo que Jesus comece o seu ministério a realizar as suas obras, os seus milagres em um casamento. E a Bíblia mostra Jesus agindo sempre com discrição, sem querer chamar a atenção. Várias vezes em que Jesus cura uma pessoa, ele fala: olha, não falem nada a ninguém. A gente vê isso acontecendo várias vezes no Evangelho, né? Não contem isso a ninguém. Porque Jesus fazia tudo no tempo certo, no tempo determinado. E parecia aqui que o tempo dele ainda não tinha chegado, mas a sua mãe chega para ele e fala, diante de um problema, surgiu um problema, acabou o vinho, e os noivos começaram a entrar em desespero, porque aquilo estava acontecendo, e Maria, tentando ajudar, olha para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. E Jesus: o que eu posso fazer, mãe? Por que a senhora está me dizendo isso? Não chegou ainda a minha hora, mas parece que tinha chegado a hora dele. Aquela situação era uma situação que, de certa forma, envergonharia a família, porque o casamento no Oriente, ele é uma festa assim, chama todo mundo, chama os parentes de longe, o pessoal viajava de camelo e vinha e tal. E se hospedava lá com os noivos, com os pais dos noivos, e a festa era celebrada por muitos dias. Imagina que despesa isso, gente. Misericórdia. Glória a Deus que eu não nasci lá. E se tornaria uma vergonha ter que interromper a festa. Já pensou falar para todo mundo: gente, olha só, está no 2º dia da festa, mas vão embora, tá? Porque eu não tenho mais o que servir a vocês. Imagina que vergonha, que situação. E casamento é fogo. O pessoal sai falando mal mesmo, né? Meu casamento saíram falando mal. E eu acho que era merecido, porque deve em algum momento ter faltado alguma coisa. Eu chamei mais gente do que podia e só a graça. Mas a gente orou para Deus multiplicar lá, né? O salgadinho, multiplicar o refrigerante, multiplicar o tobe e espero que tenha acontecido aí. Imagina ter que mandar todo mundo embora. Mas Maria, diante aquela certa negativa de Jesus, ela não se afasta, ela não se cala, ela não vai em busca de outras soluções, ela não se dá por vencida.
eu acho que nós podemos entender que Maria, ela age pela fé, ela age num ato de fé, e ela fala aos serventes: façam tudo o que ele disser. Mas ela nem sabia que Jesus ia falar com os serventes. Então, é uma atitude de fé realmente que ela tem. Parece que ela sabe que Jesus vai agir, ela crê que Jesus vai agir. Estavam ali 6 potes de pedra de 100 litros de capacidade, e Jesus dá uma ordem: encham de água esses potes. Os serventes: será que agora a gente vai servir água no casamento? Mas eles não questionam, eles enchem totalmente. E aí eu fiquei preocupado. 6 potes, 100 litros cada, são 600 litros. 600 litros de vinho? Jesus, tem misericórdia, hein? Dava para umas 3 festas esse negócio aí, não? Caramba! Dizem que o vinho naquela época não era como hoje e tal. Eu não sei, não tenho provas. E eles enchem totalmente. Jesus manda que eles tirem então um pouco daquela água transformada em vinho e manda para o responsável pela festa. E o responsável pela festa, quando ele toma aquele vinho, ele chama o noivo e ele fala: olha, todos costumam servir o melhor vinho primeiro. E depois que o pessoal já está meio, alegrinho, dançando sem parar, aí eles servem o vinho de inferior qualidade. Mas você guardou o melhor para agora, para esse momento da festa. Ou seja, o noivo, ao invés de ser envergonhado, pelo contrário, ele foi honrado. Que coisa tremenda. E a festa então continuou, e deve ter continuado por muito tempo, né? Afinal de contas, 600 litros de vinho. E foi assim que em Caná Jesus ele deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória, e a palavra de Deus diz que os seus discípulos creram nele. Quais as lições que nós extraímos desse casamento, da água transformada em vinho? Primeiro, eu olho para imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível, né? Às vezes a gente faz contas, a gente se programa, a gente faz tudo certo, mas o imprevisível acontece, né? Situações podem se tornar críticas, enfrentamos crises inesperadas, lidamos com a escassez. De repente, às vezes uma pessoa perde o emprego do nada. E às vezes, diante dessas situações, nós ficamos tristes, nós não sabemos como resolver o problema. A falta de vinho simboliza isso. E aquela situação poderia transparecer que aquele casamento seria um fracasso, que aquela família era uma família fracassada, que faltavam recursos, ali era um lugar de escassez, eles não tiveram carinho com os convidados, e certamente os noivos ficariam envergonhados. A vida é muito imprevisível. Existem situações que geram mágoas, situações que geram tristeza, que geram vergonha. E a gente pensava que a felicidade ia durar para sempre, mas a felicidade acaba num momento. Quando todos olham e pensam às vezes que nós estamos muito bem, porque a gente botou aquela foto bonita no Instagram, mas não sabem que por trás o vinho está acabando, não é? As coisas não estão tão bem quanto parecem. Histórias que começam bem, mas no decorrer do tempo são momentos de escassez nessa vida imprevisível, em que a gente vai muito rápido do céu ao inferno, quase que literalmente. Isso mostra, meus irmãos, as bodas de Caná, elas mostram o que é a vida sem Jesus e o que é a vida com Jesus. O que é a vida quando Jesus não está presente e o que é a vida quando Jesus está presente. Porque, de qualquer maneira, a vida será imprevisível para mim e para você. Nós vamos lidar com situações para as quais nós não estamos preparados. Mas se Jesus estiver presente nas nossas vidas, creia que um milagre pode acontecer. Ele pode transformar uma situação. Ele pode transformar, inclusive, a nossa vida por completo. Ele pode fazer a água virar vinho. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para transformar o incrédulo em crente, o pecador em santo,
o coração vazio num coração que transborda de alegria. Jesus pode e Jesus faz. Amém? Na minha vida Ele transformou a água em vinho. E na sua vida? Amém? Você pode ver Jesus transformando a água em vinho? Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não andava, mas agora eu pulo de alegria. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava distante de Deus, mas agora eu sou crente. Minha vida era um vazio completo, mas Jesus entrou na minha vida e preencheu o vazio do meu coração. E agora eu sou feliz como eu nunca fui na minha vida. Por quê? Porque Jesus está aqui. Porque Jesus está na sua vida. Mas para experimentar isso, irmãos, nós precisamos ter uma postura de fé, como a postura de Maria. Nós precisamos crer que aquele que está neste lugar pode fazer a diferença completa nas nossas vidas. E precisamos colocar nele a nossa confiança, colocar nele a nossa esperança, entregar a ele os nossos problemas, entregar a ele o nosso coração. Falar como ela falou com Jesus: eles não têm mais vinho. Como se ela estivesse dizendo: só o Senhor pode resolver isso. Só Jesus pode resolver isso. Jesus, socorre a gente. Não deixa que nós sejamos envergonhados. Muda essa situação. E você hoje pode falar isso para Jesus: Jesus, eu estou vivendo uma situação terrível, muda essa situação na minha vida. Senhor, eu estou sendo envergonhado por uma situação, muda isso na minha vida. O Senhor é a minha esperança, eu não tenho outro a quem recorrer. O Senhor pode transformar essa situação. Se volte para Ele. Porque existem coisas, irmãos, nessa vida imprevisível, que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos resolver, que só Jesus pode. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos dar uma viva esperança. Só Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Só Ele pode dar a alegria que esse mundo não pode dar. Se volte para Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas precisamos dizer como Maria: faça tudo o que Ele disser. Eu digo para você hoje: faça tudo o que Ele disser. Entregue completamente a sua vida a Ele. Se você quer ver um milagre acontecendo na sua vida, se a água tem que se transformar em vinho, é disso que você precisa. Se você precisa de cura, se você ainda está preso ao pecado, se você deseja receber a salvação e a vida eterna, se você é alguém que tem medo da morte, acorda todos os dias com medo de sair de casa, se você está passando por uma situação terrível, o imprevisível da vida, eu quero dizer para você que Jesus está nesse lugar e Jesus é fiel. Quando tudo balança, Jesus não balança, Jesus é fiel. Mas as pessoas muitas vezes querem experimentar um milagre, mas elas querem fazer apenas aquilo que elas querem. Faça tudo o que Ele disser. Não só o que você quer fazer. Não viva só como você quer viver. Faça aquilo que Ele ensina. Faça aquilo que a sua palavra mostra. E você será então feliz e bem-aventurado na presença de Deus. Com Jesus é tudo ou nada, irmãos. Ou nós entregamos a Ele o nosso tudo, a nossa vida, ou nós vamos ficar experimentando um pouquinho ali, mas nunca vamos experimentar o vinho novo de Deus. Deus quer trazer um vinho novo sobre a sua vida, onde as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E agora você pode viver eternamente na presença de Deus. Mas com Jesus é tudo ou nada. Ou você confia ou você não confia. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, mas será que você está fazendo a sua parte? Você está vindo a Ele? Você está colocando nele a sua esperança? Você está buscando, você tem orado, você tem corrigido aquilo que está errado na sua vida? Você precisa fazer tudo o que Ele disser. E eles então encheram totalmente os potes. Já que é para fazer, vamos fazer direito, né? Encheram totalmente os potes. Sabe por quê? Nós precisamos fazer isso porque Jesus veio
não para nos dar qualquer vida, não para nos encher pela metade. Ele veio para nos fazer transbordar da sua plenitude, transbordar da sua glória, transbordar da sua presença, transbordar da sua vida, transbordar da sua misericórdia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! A vida que Jesus dá não é a vida que o mundo pode dar a você. O mundo pode dar vida a você, mas isso é limitado. A vida que ele tem para dar é vida em abundância. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele faz mais, ele faz melhor. Jesus é tremendo. Com Jesus você pode ter prosperidade de verdade. Com Jesus você pode ter não apenas a cura de uma enfermidade, mas a cura da sua condição relacionada ao seu pecado. Jesus pode fazer transbordar do teu interior rios de água viva. Ele faz mais, ele faz melhor. Ele pode fazer melhor a tua vida, ele pode fazer melhor os teus relacionamentos, ele pode fazer melhor o teu relacionamento com ele. Jesus transformou a água em vinho. E quando mostraram aquele vinho ao responsável da festa, ele ficou surpreso, falou com o noivo: olha, as pessoas servem o melhor normalmente primeiro. E aí, quando os convidados já estão fartos, ele guarda, ele começa a dar um vinho pior, mas você deu o melhor. Por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque Jesus tem o melhor sempre para você. Com Jesus a vida é melhor. Incomparavelmente melhor. Você é testemunha disso? A sua vida antes de Cristo e depois de Cristo, você pode dizer que a sua vida é incomparavelmente melhor? A vida com Jesus é melhor. O melhor da vida está quando você deixa Jesus entrar, quando você entrega tudo a Ele, quando você entrega a Ele a sua vida, o seu coração. E aí você experimenta esse vinho novo de Deus e nada se compara a isso. Jesus transforma a água em vinho na sua vida e nada será como antes. No meio dessa vida imprevisível, Jesus se faz presente. O noivo que seria envergonhado, agora ele é honrado diante dos seus convidados. E você pode ser também honrado por Deus. Jesus iniciou ali os seus sinais, o seu ministério, manifestou a sua glória, e a palavra de Deus diz que os seus discípulos creram. Quando nós vemos Jesus operar maravilhas e somos chamados a ser discípulos de Cristo, nós cremos em Jesus. E essa fé transforma as nossas vidas, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Jesus está neste lugar, meu irmão. Amém? Transformando vidas, transformando corações. Você pode senti-lo, você pôde senti-lo no louvor enquanto nós estávamos cantando. Jesus estava aqui. Você pode senti-lo quando nós participamos da mesa do Senhor. Jesus estava nesse lugar. Você pode ouvir a sua voz através da sua palavra, de tudo que está acontecendo aqui. Jesus não quer que você seja apenas um simpatizante da fé, mas Ele quer que você entregue tudo a Ele. E assim como esses homens, quando viram a água se transformar em vinho, que você também se torne um discípulo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Entregue a Ele a sua vida e o seu coração, confie nele. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você vai experimentar o novo de Deus na sua vida. Você vai experimentar um tempo de bênção na sua vida, se você entregar a Cristo o seu coração. Amém? Faça isso hoje ainda. Não deixe para depois. Entregue a Cristo a sua vida e o seu coração. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós queremos nessa noite entregar ao Senhor as nossas vidas, o nosso coração. Sabemos que a vida é imprevisível, acontecem coisas que desafiam a lógica. Por exemplo, nós vimos essa semana um jogador milionário, 20 e poucos anos, bater um carro e perder a vida. O imprevisível acontecendo numa família, 2 irmãos indo.
Quantas coisas imprevisíveis nós vemos. E só o Senhor é a esperança no dia da angústia. Peço até que o Senhor conforte essas famílias, essa família enlutada. Que o Senhor tenha misericórdia dessa casa. Que o Senhor se faça presente naquele lugar. E tantas outras situações imprevisíveis na nossa vida, mas que nós possamos encontrar a solução em Cristo, a solução no Senhor, que nós possamos nos voltar para aquele que pode transformar, aquele que pode dar a solução, aquele que pode nos ajudar, que a nossa fé esteja em Jesus, os nossos olhos se voltem para Jesus e nós sejamos obedientes à palavra, fazendo aquilo que o Senhor manda. Ó Deus, que nós vejamos a água se transformando em vinho na nossa vida, a água se transformando em vinho na nossa família, a água se transformando em vinho no nosso casamento, e nós possamos, ó Deus, testemunhar esse milagre maravilhoso. O nosso coração, que era um coração de pedra, se transformando num coração de carne, água em vinho. Aquele que não conseguia perdoar os seus pais, perdoando, água em vinho. Aquele que andava preso pela depressão, agora conseguindo se sentir alegre na presença de Deus, água em vinho. Aquele que estava indo para o inferno, agora caminhando para a glória de Deus, para Canaã celestial, água em vinho. Transforma, Senhor, também as nossas vidas para que nós possamos experimentar o novo de Deus, o novo de Deus. Enche-nos com a Tua glória, enche-nos com o Teu Espírito Santo, vivifica as nossas vidas, pois nós dependemos da Tua graça, dependemos do Teu amor, dependemos da Tua misericórdia. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Rendemos a Ti a nossa vida, o nosso coração, consagramos o nosso eu, o nosso tudo, ó Deus, porque nós queremos ver também a vida continuar. E sabemos que um dia haverá uma festa que nunca terminará, as bodas do Cordeiro. Aleluia! Queremos estar nos aprontando para esse dia especial. Toca nos nossos corações, faz a Tua obra. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.